Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa live. Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante. Convidei o Steve, site travelerme.com. Ele tem um canal no YouTube com esse nome também. O Steve mora num país de 23 milhões de habitantes. Steve é brasileiro e mora num país de 23 milhões de habitantes com menos de 1.000 casos de Covid-19. Aqui no Brasil a realidade é bem diferente. Tem cidades com menos de 100 mil habitantes que têm 5 vezes mais casos do que o país deles inteiro. Vou repetir, cidades com menos de 100 mil habitantes ou bairros de grandes cidades brasileiras que têm mais casos do que o país deles inteiro. Vamos tentar entender, vamos conversar aqui com o Steve, tentar entender por que isso está acontecendo. O que eles estão conseguindo fazer, o que nós podemos aprender com eles a respeito disso. O que nós, como país, nós queremos muito ajudar o nosso país, ajudar o Brasil, ajudar a nossa nação a sair dessa. O que nós podemos aprender com eles? Sempre nós temos que ter essa disposição de aprendizado. O que nós podemos aprender com o país, que é o país que ele mora, é Taiwan. Exatamente. Pessoal, 23 milhões de habitantes. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Steve. Um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Charles. É um prazer meu poder falar aí para o público brasileiro o meu país de origem, é o Brasil, embora a origem minha, dos meus pais, sejam de Taiwan. Tá? Só explicar o que é Taiwan. Muita gente nunca ouviu falar de Taiwan, só confunde com a Tailândia. Né? Ninguém nunca ouviu falar de Taiwan. É como se falasse de Togo, da África, ninguém nunca ouviu falar. Mas, enfim, Taiwan é considerado pelos taiwaneses um país independente da China, mas pelos chineses, uma questão política, eles consideram ainda parte da China, sendo uma província rebelde. Enfim, não é objetivo falar de política hoje, mas falar, conforme o Dr. Charles mencionou, o que tem feito Taiwan para superar esse problema de pandemia, né, que inicializou aí já tem um ano praticamente. Né? Bom, a gente sabe que os primeiros casos se originalizou em final de 2019, por volta de novembro, né? Mas a situação começou a sair de controle por volta de janeiro ou fevereiro, né? De 2020. Por que fevereiro de 2020? Porque é justamente nessa época que começa o Ano Novo Chinês. Mais ou menos, um pouco antes, né? Antes do Ano Novo Chinês, a China toda, todos os chineses estão viajando. Imagina, 1 bilhão e pouco de chineses viajando. Né? É o momento ideal para o vírus se espalhar pela nação. Então, eles fizeram uma série de controles muito pesados lá na China, lockdowns, né? E Taiwan, já ouvindo falar, sabendo dos primeiros casos, não dando bola para o que foi dito pelo secretário lá de saúde da ONU, né? Fecharam as fronteiras aéreas, tá? Então, nenhum avião do exterior, principalmente da China, poderia aterrissar em Taiwan, né? Com isso, você isola a ilha, literalmente você fica ilhada, né? Taiwan já é uma ilha, né? Nesse momento, naquela época, que foi em meados de fevereiro, antes do Ano Novo Chinês, Taiwan fez esse isolamento aéreo, né? Passaram-se algumas semanas, veio o Ano Novo, veio o Carnaval no Brasil. E eu já tinha alertado no meu YouTube, inclusive alguns YouTubers já tinham falado, né? Que, olha, no Brasil o pessoal não vai fechar a festa do Carnaval, não vão impedir isso. Bolsonaro, o prefeito, o governador brasileiro lá, eles não vão fazer nada e os casos vão estourar e vão ultrapassar a China em muito.
dito e feito. Não era a torcida minha, mas é algo previsível, né? E o mesmo aconteceu com os Estados Unidos. A Índia estava muito lá embaixo, achava estranho. O país com tanta população, como é que poderia ter tão poucos casos? E eu sei como é a Índia, estive na Índia também, a situação lá é precária, né? Era uma questão de tempo de suplantar e chegar hoje os 3 primeiros casos, né? Estados Unidos, primeiro, China, perdão, Índia em segundo e o Brasil em terceiro. Mas acho o pior de tudo são as falências, né? Os comércios fechados, gente desempregada, né? Perdendo emprego, gente entrando em depressão por causa de lockdown. Eu não sei o que é lockdown, não tenho a mínima ideia. Não houve lockdown aqui em Taiwan, né, Charles? Então, quando o pessoal fala de lockdown, assim, não teve. O máximo que a gente tem aqui é o uso de máscaras, tá? Tô aqui até com a minha máscara aqui, ó, 2021, umas máscaras bonitinhas aqui em Taiwan, né? O pessoal usa nas ruas nem tanto, mas no metrô, transporte público, é obrigado o uso de máscaras, né? Em locais públicos como banco, correio, além de usar a máscara, você tem que borrifar o spray, o álcool na mão, esfregar, né? E outras situações de aglomeração, por exemplo, principalmente em local fechado, como igreja. Eu vou à igreja cristã aqui e a gente é obrigado a usar máscara e fazer o borrifo do álcool para limpar as mãos. E além disso, você faz um controle disso, de todas as pessoas que entram na igreja, né? É feito um registro disso, né? Então, cada organização ou igreja tem que ter seu método de fazer o controle disso. Eu visitei outras igrejas em que o pessoal faz o controle pela cadeira numerada, né? E escreve no papel, nome, telefone e deixa lá no box, lá, numa caixinha lá. Se tiver alguma situação, você sabe quem estava naquela cadeira e ao redor daquela cadeira, do seu banco, para entrar em contato, né? Então, assim, não houve lockdown, as pessoas respeitam o uso de máscaras, né? O asiático, pela própria cultura, costuma-se ser mais, vamos dizer assim, submisso à questão de hierarquia e autoridades, né? Eu, para citar um exemplo, nesse sábado passado, eu estava no metrô com a minha máscara, estava falando no celular, a voz fica um pouco abafada, né? Aí eu tirei minha máscara assim, o trem ainda não havia saído, né, da plataforma, veio um policial correndo e falando comigo, ele foi até um pouco mal-humorado, né? Mas alguns são bacanas. Falou: põe a máscara, senão você vai levar multa. Falando em chinês, né? Eu, na hora, pus a máscara, né? Pus a máscara e continuei minha conversa. Né? E a multa aqui é pesada. Se você não usa a máscara, não tem máscara, 15 mil dá mais ou menos por volta dos 3 mil reais. Se você não estiver usando a máscara. Tá? O engraçado é que alguns eventos públicos a céu aberto, o pessoal fala, use a máscara, mas muita gente acaba desencanando, porque por ser um evento a céu aberto, o pessoal acaba não usando, né? Então, nós temos aí, a gente acabou de ver aí eu acabei de ver junto com o Dr. Charles, o número de casos de corona até hoje, 817 casos. Dos 817, uma população de quase 24 milhões, somente 7 mortes. 7. Todas as 7 mortes, pessoas idosas. Então, dos 810 casos, temos por volta de umas 700 casos de pessoas já curadas e 100 e pouco, 110, alguma coisa assim, não é, Dr. Charles? De casos ainda 113, ativos. 113 ativos. Somente 113 ativos numa população de quase 24 milhões de habitantes. 113 ativos em situações controladas, provavelmente estão em quarentena em hospitais.
Você poderia dizer como é que está a questão do turismo? Taiwan é um país que recebe bastante turista, geralmente. Como é que está a questão do turismo Sim. e as pessoas que ingressam no país por avião, o que elas têm que fazer? Bom, a questão do turismo, principalmente o turismo asiático, né? O Taiwan é muito visitado pelos asiáticos, pelo fato de ser próximo às outras nações asiáticas, ser um país muito aberto ao turismo, o turista é muito bem-vindo e até bem acessível em termos financeiros, né? Acabou sofrendo, né? Por causa do fechamento aéreo, né? Os vistos de turismo ainda não estão sendo emitidos, somente vistos de negócios começaram a ser emitidos, vistos de parentes ou pessoas que são casados ou casadas com taiwanesas, né? Inclusive, recentemente estava até auxiliando um rapaz aí que está para casar com uma taiwanesa e ele está vindo daqui a algumas semanas para Taiwan, né? A pessoa quando chega em Taiwan tem que ficar de quarentena, né? E a quarentena aqui a pessoa fica ou no quarto de hotel e paga as despesas próprias do hotel, né? Tira do próprio bolso, ou se conhecer algum parente que tenha um quarto disponível e consiga ficar em quarentena lá, é uma via mais acessível para a pessoa, né? Então fica 2 semanas totalmente isolada da sociedade. Eu posso até citar um exemplo de um caso que os pilotos de aviação, né? Eles tinham uma regalia, né? Após a volta de viagens internacionais, eles eram obrigados a ficar apenas 3 dias de quarentena. Mas teve um rapaz aí espertinho, acho que, se não me engano, neozelandês, que resolveu dar uma fugidinha, né? Foi lá para um bar tal, e ele foi diagnosticado com positivo, com corona, né? E também, por causa dele, aumentou os casos para 800, né? E por causa desse mau exemplo, né, desse rapaz aí, hoje mesmo um amigo meu, que ele é brasileiro, piloto de avião da Eva Air, que é uma companhia taiwanesa, falou para mim, Steve, não tô aguentando mais, né, porque agora a quarentena para eles virou de 3 dias, passou a ser 15 dias. Então ele me confessou assim, olha, tem pilotos querendo pedir demissão porque não aguento ficar 15 dias, né? Toda vez que você faz uma viagem, volta, fica 15 dias. Você vê, por causa de um malandro que furou a quarentena, né? E as escolas continuaram normais aí? Escolas, universidades? As escolas estão normal, não tem cursos online aqui. O pessoal faz tudo em loco. As crianças, no começo do ano passado, eu estava dando aula de inglês, todo mundo usava máscara, o pessoal vai para as faculdades, nas aulas usam máscara. Então, eu não sei o que é aula online, para mim é estranho. As minhas sobrinhas no Brasil, nos Estados Unidos, as aulas delas são tudo online. Faz meses já que está assim, né? E teve algum problema nos hospitais, UTIs lotadas, algum problema assim que nós enfrentamos muito aqui? Nenhum problema, nenhum problema. As pessoas continuam indo até normalmente nos hospitais sem medo algum de contrair o corona, porque os casos são muito, muito poucos. 800 sobre 24 milhões, eu nem sei, não precisa nem fazer a conta lá, 0,000, quase nada. Tem 0,3 mortes para cada milhão. É uma das taxas mais baixas do mundo. Então, assim, eu estou muito pouco preocupado. Sinceramente, a minha preocupação é não ter corona, porque eu vou ser sincero, Charles, eu gostaria de contrair corona para criar anticorpos. Porque na minha idade ainda, eu não sou uma pessoa idosa, na minha idade, eu acho que se eu contrair, eu desenvolvo anticorpo e meu organismo ficaria mais resistente. Bom, mas essa é uma filosofia minha, né? A gente tem que pensar nas pessoas que estão ao nosso redor. As crianças não há problema, mas Taiwan é um país que tem muito idoso, muito idoso. E Sim. os idosos é uma classe de risco, né? Como é que é o sistema de saúde de Taiwan? É público, privado? Funciona bem?
Qual é a Olha, sua opinião? Charles, eu não sei se você chegou a pesquisar algo no Google. O sistema de saúde de Taiwan é considerado o número 1 do mundo, acima do americano, que é uma... Cara, eu não vou falar palavra muito chula porque estamos online, né? Mas acima do japonês, acima do canadense, do francês e de Singapura também. Singapura também é um dos melhores, ou do tailandês também. Taiwan foi considerado o número 1. Tá? Então, você vai lá, quando eu preciso ir a alguma consulta, seja num consultório, seja num hospital público, eu pego uma senha, vou lá, pago o equivalente a 15, 30 reais, mais ou menos, dependendo se tem medicamentos ou não, não sai mais do que 50 reais, com medicamento. Né? Então, existe uma carteirinha de saúde para isso, o que torna mais barato ainda. Antigamente eu não tinha carteirinha, né? Porque eu não tinha a residência permanente. Hoje eu tenho residência permanente. Então eu pagava um pouquinho mais caro, saía 10 ou 20 reais mais caro, né? E eu não tinha plano de saúde. Então é muito eficiente. Você vai lá, dependendo, às vezes você espera coisa de 5 minutos e atendido, às vezes você espera 1h30 e atendido. Você pode fazer a marcação online, né, no dia anterior, para esperar menos a fila. Algumas vezes eu vou em consultório aqui particular, eu tenho dermatite, né, de pele. Eu chego lá, sou atendido, tem uma pessoa na frente e espero menos de 5 minutos e já sou atendido. Pago aí uma taxa de 150, 30 reais, já com a consulta e a medicação. Fantástico. E as outras condições do país? Perdão. O hospital aqui tem tudo, você faz tudo no hospital, não é que nem no Brasil. Ano passado eu estive em São Paulo e agora você tem um doutor consulta, tal, que melhora alguma coisa, você economiza um pouco em termos de fila e dinheiro, porque o consultório particular, não sei se é o teu caso, é um pouco mais caro. E o sistema público, ele ainda é um pouco deficiente no Brasil, né? É um pouco, muito, né? Então aqui você faz tudo, você tira o raio-x, você tira o sangue na hora, se você tem pressa, eles na hora te dão um exame do sangue, né? E todos os médicos que você consegue praticamente qualquer tipo de consulta no hospital e na hora, né? Diferente do Brasil, você tem que ir para um lugar, um hospital, fazer uma ultrassom, um raio-x e por aí vai. E as condições socioeconômicas no geral no Taiwan? Tem pobreza, favela, esse tipo de coisa? Não existe a favela como conhecemos no Brasil, ou como existe na China ou na Índia. Não existe. A pobreza que tem aqui, eu diria que a pobreza aqui seria considerada, para os padrões brasileiros, classe média baixa. Existe muitos poucos casos de mendigo, de homeless, pessoal que morador de rua, tem alguns casos, mas não são casos que te assustam, né? Porque no Brasil você sabe que alguns moradores de rua são pessoas drogadas, são pessoas que roubam, né? Mas não é o caso de Taiwan. Né? Então a sociedade, a pirâmide ela é muito mais baixa, tem as pessoas ricas e milionárias, sem dúvida, mas não existe aquela classe de miseráveis como tem na China, Índia, no Brasil. Né? Sim. E dentro da cultura oriental, por exemplo, essa nossa cultura de apertar a mão, se abraçar, tem alguma questão de toque assim na cultura oriental? Explica para nós aí como é que funciona essa O questão do toque. asiático, em todas as culturas asiáticas, tá? Eu estou aqui pensando de cabeça, inclusive a indiana, todos, coreanos, chineses, tailandeses, sudeste asiático. Talvez tenha um pouco de exceção na Indonésia e Filipinas, tá? Mas em Taiwan não existe o contato físico, é muito raro, né? Por cultura não há, a não ser que a pessoa tenha um background, de uma experiência vivida no exterior, em países ocidentais, então a pessoa é mais aberta ao abraço, ao beijo, ao aperto de mão ocorre, né? Em casos de se você está sendo apresentado a uma pessoa, a pessoa aperta a mão. Aqui em Taiwan,
tá? Porque dependendo do país, o pessoal nem aperto de mão se faz, né? Por exemplo, na Tailândia e na Índia, o pessoal cumprimenta assim, né? No Japão, nem isso. Na maioria das vezes, o pessoal só assim, né? Não faz nem esse gesto aqui. Então, depende de cada país da Ásia tem sua própria cultura. É muito... Olha, nosso planeta é muito rico. É isso que eu tenho a dizer. Sim. O E asiático, ele é um povo muito honesto, tá? legal. E outra realidade brasileira, pelo menos nas grandes cidades, ônibus e metrô lotado. Existe esse tipo de situação em Taiwan? Não? Bom, em Taiwan, vamos falar somente de Taiwan. Em casos de horários não de pico, é tudo vazio, né? Bem vazio. Nos horários de pico, né? Bom, eu sou de São Paulo, tá? Eu sei que tem cidades do interior que não existe horário de pico, não existe, né? Simplesmente eu morei no interior e eu sei o que é. É totalmente diferente, mas vamos falar da realidade que é de São Paulo e comparando com Taipei. Hoje eu estou morando em Taipei, que é a maior cidade de Taiwan, né? Capital. Nos horários de pico, ele é um pouco mais cheio, mas não chega a ser como no Brasil, né? E tem situação que no horário de pico eu ainda consigo pegar ônibus vazio, né? E daí todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara. Se você não tiver de máscara, Não primeiro entra. não entra. O motorista, ou se você entrar, ele vai te dar bronca. Põe a máscara aí. Se não tiver máscara, você nem entra. Ou você leva multa, né? Mas as pessoas precisam ficar encostadas uma nas outras, como nos ônibus e metrô do Brasil, não? Ou Não, tem não, não. distância, tem lugar para a pessoa ficar Não afastada? é o ônibus cheio. O nosso ônibus metrô cheio não é como vamos dizer assim, eu estou comparando com São Paulo, Praça da Sé, 6 da tarde, tá? Não existe esse. Você não fica colada na outra pessoa. Os homens não têm chance de ficar encoxando as mulheres aqui. Não existe. Nem o toque ombro a ombro não ocorre. Ele é cheio, mas não a esse ponto de ficar tocando ombro a ombro, por exemplo. É isso aí. Muito ricas essas informações. Dá para a gente refletir. Alguma coisa a gente pode aplicar no nosso país, outras coisas estão fora da nossa realidade. Mas sempre é bom aprender com outras culturas, aprender que é possível que a gente mude algumas das nossas atitudes. Algumas pessoas estão resistentes nessa questão de mudança, ainda não conseguiram entender que para o bem comum nós precisamos realizar algumas mudanças nesse momento crucial da nossa existência, para evitar principalmente, né, como o Steve comentou, né, evitar a morte de pessoas idosas, pessoas que tenham outras doenças aí que estão mais suscetíveis à Covid. Você tem ideia se as pessoas estão se cuidando, tomando alguma vitamina? Quais são os tratamentos que são realizados aí? Você tem alguma ideia? Porque são poucos casos, talvez não você não está sabendo. Eu não tenho contato com o pessoal ou de gente que conhece pessoas que contraíram Covid aqui em Taiwan, né? Então não saberia dizer o tratamento, se é com a cloriziquina lá, esqueci o nome. Mas os casos que eu conheço de pessoas que pegaram o Covid são dos meus amigos nos Estados Unidos e no Brasil, né? Inclusive a minha cunhada, por exemplo, vários amigos no Brasil ou nos Estados Unidos, né? E Sim. infelizmente, algumas dessas pessoas, pais ou mães de amigos que vieram a falecer, né? Qual é a expectativa de vida em Taiwan? Você tem ideia? Expectativa de vida aqui. É mais de 80 anos? Deve ser, né? Pela qualidade Eu, do sistema de saúde que você comentou. eu diria que é por volta dos 80. Eu vejo muito. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei chocado com a quantidade de pessoas idosas que existem aqui em Taiwan. Tem o turismo dos idosos, tem a comunidade, os clubes dos idosos. Eles fazem tudo. Eles cantam karaokê nos parques, jogam golfe no parque, fazem exercício às 7 da manhã no parque. Tem muito idoso. E aí tem o pessoal, os cuidadores dos idosos que não conseguem caminhar, né?
Então, os cuidadores é muita gente do sudeste da Ásia que vem para cá ganhar dinheiro, né? Cuidando dos idosos. Eu verifiquei aqui um pouco mais de 80 anos, 80,19 anos. 80,19. Então. E Brasil, como é que está a obesidade aí em Taiwan? As taxas as pessoas são menores? Bem menor. Você raramente vê pessoas obesas como vê nos Estados Unidos, né? Para falar a verdade, eu conheço acho que um amigo que ele é um pouco obeso, não é nem gordo, ele é um pouquinho obeso. Taiwanês, né? Bom, fora um americano, mas aí é americano, né? Mas você vê aqui, a maioria dos asiáticos aqui é tudo magro, esquelético, salvo algumas exceções, né? A pessoa que pratica algum esporte ou tem algum problema de tireoide, não sei. Aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura de churrascaria, pizzaria, casa de massas. Vocês têm algum local que as pessoas vão para comer muito aí, não? Sinto muita falta, nem me fale. Aqui daqui a pouco eu vou jantar, né? A culinária aqui ela é diferente, tá, Dr. Charles? O asiático, eles adoram sopa. Eu nasci e cresci no Brasil. Eu não gosto de sopa. Então, para eles, é sopa no inverno, no verão, no almoço, na janta. E a sopa deles é aquela... Eu chamo de água com sal quente, sabe? Não é o que a gente chama de... O nosso conceito de sopa no Brasil é diferente, né? Tipo uma canja. Canja, para mim, é uma sopa. Mas eles fervem o porco ou o osso de galinha na água, põe sal, põe um nabo lá e chama aquilo de sopa. Bom, enfim. Mas, enfim, voltando à questão, a outras questões gastronômicas aqui, a Taiwan é conhecido como a terra do night market, ou seja, dos mercados noturnos. São mercados de rua, tipo feira, né? Feirinha noturna, que começa lá pelas 5 da tarde e vai até 1 da manhã. Em nenhum outro país você vai encontrar mais mercados, feiras noturnas do que Taiwan. Embora tenha no sudeste da Ásia, na China, Taiwan é onde possui o maior número de feiras noturnas e é onde muita gente vai lá comer pequenas coisas. Você come um pouquinho numa barraca, depois na outra, né? Então não existe casas de massa. Tem assim os restaurantes de macarrão, noodle, né? Maioria ensopado, né? Não tem churrascarias como existe no Brasil, isso é só coisa de Brasil, ou Argentina e Uruguai. Mas né, tem as redes internacionais, né, TGI Friday e tal, você tem um bife frito lá, mas não é da cultura asiática fazer aquela churrascada com aquelas peças grandes de picanha, né? Quando a primeira vez que eu comi o churrasco aqui, eles fazem na grelha e em tiras, assim, fininhas, pequenininhas, sabe? Que, bom, nós como brasileiro a gente dá risada, né? Pizzarias também não é comum, a não ser pizzarias, redes internacionais, né? Porque não é do hábito da culinária, não faz parte da cultura, né? Mas o taiwanês come pizza, sim, come o churrasco, sim. A carne aqui é muito cara. Então, você fazer aqueles grandes pedaços de picanha, de fraldinha, de costela... melhor parar de falar isso. Não existe isso. A pergunta tem a ver porque, como nós temos essa cultura e outros países têm mais essa cultura está muito relacionada com a obesidade, que é um fator de risco para a Covid, é por isso que a gente está falando nisso, né? Quanto mais... Eu sei que Taiwan, por ser uma ilha, por ter feito esse fechamento das fronteiras no início, esse foi o grande trunfo de Taiwan, de fechar as fronteiras. Mas, claro, tem outros méritos aí que você comentou, questão de máscara, mas tem a questão da cultura por trás, que é essa questão do não toque, que já ajuda a evitar a disseminação de doenças que se transmitem. Acredita-se que a Covid se transmite também pelo toque, por tocar superfícies contaminadas. Então, já evita, é uma cultura que evita o toque, evita esse tipo de contaminação. E essa cultura, por não ter esse hábito de comer muito... Por exemplo, as pessoas vão para a pizzaria, rodízio de pizza, rodízio de churrasco, para comer muito, para pagar caro e sair comendo pelo menos 1 quilo de comida. E isso a gente vê que, de acordo com o que está falando aí, não existe na cultura oriental.
Existem alguns restaurantes de buffet aqui, né? O pessoal come, eles adoram sopa, então eles vão em restaurantes que tem o hot pot, que é um ensopado que você cozinha na mesa, né? Então o pessoal se reúne em torno disso e come e toma aquela sopa lá, mas não é algo tão calórico, né? Como pizza e churrasco, né? E de fato, quando você citou a questão do fechamento aéreo que Taiwan adotou, foi devido a trauma passado. No passado, em torno de 20 anos atrás, teve em Taiwan a SARS, né? E nessa época eu estava no Brasil, então eu continuo sem saber o que é uma epidemia. Então, devido a SARS, Taiwan aprendeu e fizeram lockdown, com medo de ocorrer uma história semelhante ao que ocorreu no passado. Legal. Gostaria de agradecer a todos. Tivemos bastante espectadores para essa hora da manhã aqui no Brasil. Agradeço aos nossos espectadores. Realmente ricas e valiosas informações que servem bastante para a gente refletir e para quem ainda tem resistência, né, de aceitar que é importante seguir certas regras, certas determinações, eu acho que é muito importante a gente ver como outros países conseguem lidar com isso, né? As pessoas chegam em Taiwan, precisam respeitar a quarentena, precisam ficar 14 dias em um hotel. E aqui no Brasil, lá no início, eu comentava, pelo menos com alguns conhecidos, eu comentava, por que a gente não fecha, né, todas as pessoas que chegarem de fora em nossos aeroportos, por que não direciona para hotel? A gente vai gastar dinheiro para fazer isso? Vai gastar, com certeza, mas está gastando muito, muito, mas muito mais agora com UTI, tratamentos, mortes. Mortes não tem preço, né? A gente poderia ter gasto colocando as pessoas, eu sei que ia dar um gasto bem significativo, mas bem menor do que esse que está dando agora. Gostaria de agradecer ao Steve por essa participação, realmente muito legal essa cultura, esse país aí é um país admirável, né, com muita coisa para ensinar para o resto do mundo. Obrigado, Steve. Obrigado, Charles. Vocês são todos bem-vindos a Taiwan futuramente. Se precisar de alguma dica, estou aqui para isso. Só uma dica em relação ao turismo que eu comentei. O turismo exterior caiu, mas o turismo interior dos taiwaneses subiu bastante. Porque o pessoal tem medo de ir para fora agora, né? Então viaja internamente. Sim. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, bom dia para vocês aí. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. 请订阅和按赞。チャンネル登録といいねお願いします。Suscríbete y dale me gusta, porfa. Iscríbete y lascia mi piace, per favore.